My dear student, bora, bora, bora. Seguinte, se você perdeu a aula de verbo to be, já volta. Pera esse vídeo, pausa aí. Volta no de verbo to be. Por quê? Porque vai fazer mais sentido. Porque essa não é uma aula de verbo to be. Essa é uma aula de ing. E eu vou dividir, assim como em parte um, parte 2 aqui, parte 3, eu vou dividir em três vídeos. Por quê? Porque eu acho que vai ficar muita coisa. Eu vou dar uma revisada de leve no To Be, mas eu te oriento fortemente a voltar na aula de To Be, tá bom? Se você ainda tiver em dúvida sobre isso. Como é que vai funcionar? A gente vai começar falando um pouco do presente. Eu ponho o nome porque, dependendo de como você estiver estudando, do que você estiver estudando, foi por isso que você pesquisou e caiu aqui nesse vídeo, que é o tal do present continuous, presente contínuo. Por isso que eu já até coloquei entre parênteses am, is, are, como se isso fosse óbvio. Sim, porque já tem aula sobre isso aqui no canal, certo? E ó, antes de eu começar, te aproveita, lembrei hoje, hein? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like. Eu sei que a gente não deve ficar pedindo muita coisa, mas vai, ajuda esse canal a crescer, me ajude a passar essa mensagem do inglês, trazer um inglês mais democrático para todo mundo. Bora lá? Então vamos. Bom, esse tal desse presente com ing, quando usar e como é que a gente vai montar as frases? É isso que vai funcionar a nossa dinâmica hoje. Primeiramente, usaremos quando quisermos falar de uma ação, de alguma coisa que está acontecendo, e essa coisa, ela não acontece e pronto, acabou, né? Como se fosse algo do meu dia a dia. Ela acontece e ela continua acontecendo por um tempo, por uns dias, por uma semana, por um ano, por um mês, enfim. Essa é a função do ing. Então, quando a gente fala no present continuous, por mais que se sabe, né? Não gosto de nome gramatical, é o presente que continua, que tem continuidade. Então, faz muito sentido. Eu vou colocar frases para ilustrar um pouco mais esse quando usar e ele fazer mais sentido aqui para a gente. Primeiramente, as afirmações. Eu coloquei como se fosse, deixa eu até deixar maior, como se fosse a formulinha da frase. A gente vai usar a pessoa, que é esse S sujeito, o to be adequado para essa pessoa, am, is ou are, o verbo no ing. Uma vez que o verbo é posto no ing de uma determinada forma, para sempre assim será. O que muda é o acompanhamento, o acompanhante, aqui no caso o verbo to be. E o complemento. Isso para afirmar. Eu já dou exemplo. Para negar, o que muda é que esse to be vem na negação. Am not, is not, are not. E para perguntar, teoricamente, segundo os livros, se você está prestando uma prova, enfim, eu já te ensino o REC da vida real, mas se você está prestando uma prova, teoricamente, o to be começa a fazer a pergunta. A gente inverteu. Invertiu o quê? O to be pela pessoa. Com o exemplo vai fazer mais sentido, a ficha vai cair. Olha só, eu separei, eu vou até abrir todos, presta bem atenção. A gente vai na afirmação, na negação e na pergunta, primeiro do exemplo um, todos um. Por isso que eu abri aqui para você. Lembra que eu falei? Pessoa, to be, verbo no ing e complementamos. Exemplo. I am listening to my favorite song. Eu tô ouvindo minha música favorita. Normalmente esse ing, ainda mais quando vindo como verbo to be, é esse NDO do português. Comendo, dormindo, amando, peidando. Esse é o ing. E assim a gente vai pegar essa primeira frase e transformá-la para negação. O que eu preciso fazer? Só passar ela, né? Acrescentar, na verdade, o not. I am not listening to my favorite song. Então, eu não tô ouvindo minha música favorita. Eu quis manter o sujeito. Então, se eu fosse fazer aqui, eu tô perguntando para mim mesma, pergunta retórica. Eu sei que parece estranho, mas a gente faz isso também no português. Eu vou inverter. Diga e repito, inverter o quê? O verbo to be com a pessoa. Am I? Então, lá na formação não era I am, aqui é am I. Am I listening to my favorite song? Tô me perguntando, certo? Vamos para o 2, ó. 2 da afirmação, 2 da negação e 2 da interrogativa. Depois eu vou te dar uma dica no final. Então, aguenta aí sobre essa questão do inglês mais do dia a dia. Number 2. He's trying to study English, just like you. He's trying to study English. Ele está tentando estudar inglês. Se ele não está, eu trouxe para contração. Se você viu a aula de verbo to be, você vai saber do que eu estou falando. He isn't trying to study English. Ele não está. Esse is virou isn't, que nada mais é do que a junção de is not. E se eu for fazer a pergunta, vamos inverter. Is he trying to study English?
Quando a gente vem para o terceiro exemplo que eu trouxe para are, porque eu quis trazer pelo menos um de cada, olha só, afirmando, they are speaking so fast. Nossa, eles estão falando, eles ou elas, né? A gente acha que they é só eles, vou trazer para elas. Elas estão falando muito rápido. They aren't, que é a contração de are not. Are not, they aren't speaking so fast. Ah, eles não estão falando tão rápido. E se eu vou inverter na hora de fazer a pergunta, vamos vir com are they? Are they speaking so fast? Eu falei para você que ia te dar uma dica no final. E aqui estou eu. Então presta bem atenção. Na verdade são duas. Assiste essa aula de novo, coloca ela em prática, cria suas próprias frases para você sentir que você está usando isso a teu favor. Porque só me assistir, desculpa, mas não vira nada. Dica 1, né? Direta e reta. Eu sou assim, gente. E a terceira e a segunda e última dica é que, tá vendo essa inversão que eu trouxe aqui? Isso é de acordo com os livros. Mas muitas vezes no dia a dia, os nativos, quando eu falo nativo, pelo amor de Deus, eu não estou te comparando a um. E quando eu falo nativo, não é só americano ou só o inglês da Inglaterra. Eu falo que todas as pessoas que trazem o inglês, nem só como primeira língua, os falantes de inglês do mundo, eles muitas vezes não invertem. Então, ao invés de usar am I, eles usam I am. Ao invés de is he, eles usam he is. Teacher, como se fosse a afirmação? Sim. Mas como é que vão saber, então, que é uma pergunta? Porque essa inversão é o que mostra já que é uma pergunta logo de cara. Você precisa usar a entonação. Eu prometi uma aula de entonação e assim darei, tá? Tanto de perguntas quanto... Enfim, tem vários tipos de entonação, crescente, blá, blá, blá. Mas eu quero que você perceba que se você não fizer essa inversão e usar o tom de pergunta a teu favor, vai dar certo. Olha só, vou falar duas vezes a mesma frase e você me fala aí qual é, responde aí qual é a pergunta. Vou falar duas vezes a mesma frase, tá? Vou até fechar aqui, ó. Duas vezes a mesma frase, tá? Deixa eu pensar na frase. Tá, vou pôr uma frase básica. You are studying Spanish. Essa foi a primeira, tá? You are studying Spanish. A segunda. You are studying Spanish? Olha essa cara, né? Nitidamente, qual que é a pergunta? A dois, é claro. Por quê? Porque eu usei entonação. Tecnicamente, teoricamente, eu deveria dizer Are you studying Spanish? Se você está prestando uma prova de escola, de faculdade, sei lá, TOEFL, Cambridge, beleza, inverte, enfim. Mas se não é esse o seu objetivo, se o seu objetivo é um inglês falado, dia a dia, vida real, dane-se a inversão, dane-se os auxiliares. Ai, dói dizer isso, mas é verdade. Ok? Espero muito que você tenha, que eu tenha te ajudado de alguma forma. Já fica por aqui, porque eu vou soltar a parte 2 e parte 3. Talvez já até esteja disponível no momento que você estiver assistindo esse vídeo. E detalhe, se você quer ter o meu acompanhamento individual ou até aulas de conversação com o meu clube de conversação, que são as aulas em grupo, me manda uma mensagem. Responde aqui nesse vídeo ou até mesmo nas minhas redes sociais, @teacher_carols. Você me manda uma mensagem, fala de onde você veio, fala que você veio daqui, vou ficar feliz em saber, para você entender mais como funciona a dinâmica das minhas aulas, os valores, os pacotes, a frequência de aulas ao vivo. Eu tenho plataforma, enfim, não tem desculpa para você não estudar, tá bom? Então bora lá. See you in the next episode. Bye bye!